Seja muito bem-vindo ao nosso encontro sobre as mulheres da Bíblia. Hoje a mulher que vamos estudar é Rebeca, um grande sonho da grande maioria das mulheres a respeito de casamento. Porém, nós vamos ver no estudo de hoje que algumas escolhas feitas por ela acabaram atrapalhando completamente o seu futuro e trazendo grandes desastres. Antes de começarmos, eu quero fazer uma oração e logo em seguida começaremos o nosso estudo. Senhor meu Deus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor traga sobre nós clareza e entendimento sobre toda a escritura que vamos ler e estudar, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que estão assistindo. Assim eu oro e já te agradeço. Amém. Para entendermos a história de Rebeca, é preciso lermos Gênesis capítulo 24, onde nós vamos poder enxergar, na busca de Abraão por uma esposa ideal para o seu filho, pede que seu servo saia da terra onde ele estava, entre os idólatras, e vá até a sua família na busca dessa esposa. Então, para isso, nós vamos precisar ler para compreender exatamente como foi esse processo. Então, vamos à leitura? Eu vou fazer a leitura na versão NVT e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 18, que diz assim: Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: Faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. O servo perguntou: E se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes, na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento. Mas não leve meu filho para lá, de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante de Harã, na Araim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço, nos arredores da cidade. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e sê bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica. Pedirei a uma delas: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor. Beba, respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Versículo 19 diz assim: Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Aqui nós vemos exatamente que ela correspondia a tudo que o servo de Abraão
havia pedido em oração ao Senhor. Você viu aqui comigo dois pontos extremamente importantes e curiosos que eu vou explicar a respeito desse pequeno pedaço de texto que nós lemos. O primeiro deles é que é extremamente diferente o fato de Abraão pedir que fosse escolhida uma esposa para o seu filho. Porém, é preciso entender que esse era um costume da época e que ainda hoje há muitos países que ainda praticam esse tipo de hábito dos pais fazerem acordos para que os filhos possam se casar. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, e provavelmente você leu e ficou até curioso de saber, é a respeito do colocar a mão embaixo da coxa de Abraão. Pois é, esse era um hábito de se colocar a mão embaixo da coxa do seu senhor quando ia ser feito um juramento. Assim como hoje em dia é feito quando, num tribunal, uma pessoa coloca a mão direita sobre a Bíblia e ali ela faz o juramento. Mas você observou que engraçado? Quem fez a oração pedindo a direção do Senhor na hora de encontrar a esposa para o filho de Abraão foi o servo e não Abraão. Esses versículos 12 e 14 demonstram exatamente como ele estava pedindo um sinal da parte do Senhor. Agora, se você olhar entre os versos 17 e 21, você vai ver que agora começa a ser apresentadas as características de Rebeca. Primeiro, fala que era uma mulher muito bonita. Segundo, era uma mulher educada. Terceiro, extremamente prestativa. Quarto, ela era hospitaleira. E no quinto, e o principal deles, era da família de Abraão. Agora, se você continuar a sua leitura, a partir do verso 22 até o versículo 57, estamos diante de uma situação onde o servo de Abraão agora começa a tratar a respeito do futuro e possível casamento entre Rebeca e Isaque. Porém, em nenhum momento do texto foi perguntado a Rebeca a opinião dela, até porque era costume da época que fosse feito dessa forma. Imagine você passando por uma situação como essa. Alguém resolvendo a sua vida matrimonial sem ao menos te perguntar a opinião a respeito desse assunto. É claro que aqui agora nós vamos observar duas outras características de Rebeca. A primeira, submissão, por se tratar do seu pai. A segunda, a obediência. Mas eu te pergunto, imagina você sair da sua casa para ir para um lugar totalmente diferente, uma cultura diferente, para se casar com alguém que você nunca ouviu falar e nunca viu. Já imaginou que situação? E você sabia que aqui no Brasil, até o século passado, ainda era costume ser feito dessa forma? Casamento não era nada mais, nada menos do que acordo comercial entre famílias, que não foi diferente do que você viu aqui a respeito de Rebeca. Só que nesse caso, era dentro da mesma família. Somente a partir do verso 58, depois da família tentar ficar com ela por muito mais tempo, é que eles perguntam se ela gostaria ou não de se casar com Isaque, filho de Abraão. A partir de agora, os versos a seguir vão falar do momento em que Rebeca pega todos os presentes que ela recebeu e servos e se dirige a essa terra que ela não conhecia para se casar com uma pessoa que ela nunca tinha visto. E aí eu que te pergunto, você sairia da sua cidade, do meio da sua família, para ir para um lugar distante onde você não conhece, para se casar com uma pessoa que você nunca viu? Já imaginou que situação? Tente se colocar um pouquinho no lugar de Rebeca. Agora, no versículo 61, nós podemos ver o momento como foi que aconteceu o encontro de Rebeca e Isaque. O texto vai nos falar que assim que ela ouviu, ela salta do camelo, mas quando o servo fala para ela que se tratava de Isaque, filho de Abraão, ela automaticamente cobre o rosto com o véu, mostrando nesse momento mais duas outras características: zelo e modéstia.
Já a atitude de Isaac, a partir do momento em que ele soube o que é que havia acontecido e como o servo tinha encontrado Rebeca, ele diz no texto que Isaac toma Rebeca e leva para dentro da tenda da sua mãe, e ali é consumado o casamento. Porém, a Bíblia faz questão de deixar claro que ali Isaac amou Rebeca e que ela foi um consolo para ele devido à morte da sua mãe. Já em Gênesis, capítulo 25, versículo 20, nós vamos ver que Isaac tinha 40 anos quando se casou. Porém, o texto vai nos falar que Rebeca era estéril e é Isaac quem ora por ela, pedindo ao Senhor que desse filhos. A partir agora do verso 22, você vai ver que vai começar uma situação que vai mudar completamente a história desse casal. E para isso, é preciso nós acompanharmos o texto que vai dizer assim: Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: Os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos. Por isso o chamaram de Esaú. Depois, nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Agora você viu aqui no verso 23 que devido à agitação em seu ventre, é Rebeca quem toma a postura de perguntar ao Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor mostra exatamente tudo o que vai acontecer a partir daí. No verso 26, você viu que a idade de Isaac, quando os meninos nasceram, era de 60 anos, ou seja, eles ficaram casados por 20 anos sem filhos. E você consegue observar nos próximos versículos que o conflito cresceu juntamente com os meninos. O verso 27 e 28 mostra que a maneira dos pais agirem com cada filho vai fazer com que essa rivalidade aumente ainda mais e traga mais conflitos para a família. Dando continuidade à leitura da Bíblia, se você começar agora a ler a partir do capítulo 26, nos versos 7 ao 10, nós vemos que a história de Abraão e Sara agora se repetem da mesma forma na vida de Isaac e Rebeca, quando Isaac mente dizendo que Rebeca era sua irmã e não sua esposa, mentindo igual ao pai. Dessa forma, você vê que a mentira era praticamente um hábito dentro da família. Dando continuidade à leitura, você vê no verso 34 que Esaú, agora com 40 anos, se casa com duas mulheres, o que gera um total desacordo com a opinião do pai e da mãe, por serem daquela região. E o pior, no verso 35, a Bíblia faz questão de nos falar que isso foi um tempo para eles de amargura de espírito na vida de Isaac e Rebeca. Agora, como se isso não bastasse, nós vamos ver em Gênesis, capítulo 27, do verso 1 ao verso 40, um outro problema que estava começando a acontecer. Acontece que Isaac, se vendo velho, não enxergando direito, pede que Esaú vá ao campo, casse, traga a caça e prepare uma comida saborosa para que ele possa comer e abençoar o filho mais velho antes de morrer. O problema é que nós precisamos nos atentar que Esaú era o da caça. Porém, era Jacó que ficava na tenda e normalmente era ele quem cozinhava, acompanhando com certeza sua mãe. E é aqui que o problema vai acontecer. Rebeca, sabendo que o pai provavelmente ia abençoar o filho mais velho, ela tenta dar uma ajudinha nessa situação, provavelmente lembrando da promessa que o Senhor havia dado lá atrás para ela, e ela age pelas costas do marido.
Com isso, Rebeca manipula a situação, faz com que Jacó engane o pai, de forma que ele receba a bênção no lugar do irmão Esaú. Ela não só engana o marido nessa situação, como, além de fofocar os planos do pai, ela conta tudo para Jacó, faz com que Jacó se vista tentando parecer o irmão, coloca um irmão contra o outro, e como se isso não bastasse, ela mesma diz que a maldição caísse sobre ela se algo não acontecesse como ela quis. O que ninguém gosta de comentar, e é o que na verdade nós podemos perceber no texto, é que havia uma preferência do pai por um filho e da mãe pelo outro filho. Porém, Rebeca, tentando dar uma ajudinha na promessa que o Senhor havia feito lá atrás em profecia a ela, agora ela age por conta própria, atrapalhando completamente a história dos filhos. Há relatos históricos que contam que provavelmente Rebeca adoeceu e morreu enquanto Jacó estava na terra do seu tio Labão. E por conta disso, o filho preferido dela, ela nunca mais viu. Então, com isso, a maldição que ela mesma preferiu que caísse sobre ela, de fato aconteceu. Uma curiosidade: você sabe o que significa Rebeca? Pois é. Há estudos nos dicionários que falam que Rebeca significa aquela que une, mas, ironicamente, foi aquela que causou a separação da família entre irmãos. Se você gostou desse vídeo de hoje, eu quero te pedir alguns favores. Primeiro, que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário para nós sabermos o que você achou. E, se possível, compartilhe com outras pessoas que você acredita que vão gostar também desse estudo de hoje. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.